queridões! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem plana. E hoje a gente vai trabalhar esse modelinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Esse modelo a gente vai trabalhar hoje, dessa parte de cima, essa parte superior é o que a gente vai fazer hoje. Então, olá, boa noite! Eu tô aqui para ajudar profissionais de moda, para ajudar estudantes, para ajudar, pessoas interessadas em moda, quem tá querendo aprender a fazer suas próprias roupas, enfim. A gente vai dominar esse universo e eu vou te mostrar tudo sobre modelagem. Olá, boa noite! E hoje aqui, ó, eu sempre mostro no quadro e hoje eu vou tentar fazer aqui de um jeito diferente pra gente fazer no papel mesmo, tá? Então, vamos lá, vai ser um desafio aqui, um experimento, tá? E vamos lá, peraí, vou virar a câmera. Aê! Muito bem! Então, gente, olha só. Pra gente fazer essa peça, deixa eu até colocar aqui de novo, ó. A gente vai fazer essa parte de cima, tá? Essa blusa, uma blusa, dependendo do tecido, a gente pode chamar de uma camisa, pode ser um casaquinho, Então, pra gente fazer essa parte de cima, a gente vai precisar da nossa base da blusa, tá? Que é essa aqui que eu tenho. E a manga. O que a gente tem que avaliar? Sempre quando a gente vai começar um modelo, a gente precisa olhar para essa peça, olhar, para o desenho e ver o que tem nela, tá? Então, o que a gente pode verificar aqui? Se a gente olhar para essa peça, a gente vê que de comprimento ela vai até a cintura. Então, eu não preciso modificar o comprimento da minha base aqui, tá? Uma outra coisa, ela não tem pence, é uma peça soltinha no corpo, a gente não tem nem essa pence superior e nem essa pence de cintura. Então, a gente vai precisar manipular, a gente vai precisar fazer alguma coisa com essas pences, que nesse caso aqui a gente vai deixar ela relaxada, que a gente chama, tá? Que é quando a gente não costura, não transforma ela em nem prega, nem franzido, nem recorte, nada disso. A gente vai deixar só esse volume solto, sem ajustar na peça, tá? Além disso, o que mais que a gente tem nessa peça? A gente tem uma vista para esses botões, tá? É uma vista simples e é uma vista aplicada. O que é isso? A gente chama de vista simples quando a vista... sabe que tem aquelas que o botão fica escondido? Aquela é uma vista dupla, tá? Aqui a vista simples é quando ele aparece o botão. Ela é uma vista bem larga, os botões são bem grandes, bem largos. A gente tem uma gola e nesse caso aqui a gola tá costurada direto no decote, a gente não tem o pé de gola, tá? O pé de gola é aquela outra partezinha de molde, que fica costurada entre o decote e a gola, para levantar essa gola, tá? Nós temos um bolso chapado, que é esse bolso quadrado, e nele tem uma prega no meio desse bolso. A abinha dele também é mais chapadinha, tem uma ponta mais quadrada. E essa manga, ela tem um balão, Então, o punho dela é um pouco mais ajustadinho, é um punho, normal, ele não fica folgado, mas ela faz um balão aqui. Então, a gente vai trabalhar volume na manga, tá? Então, essas são as características da peça. O que a gente vai começar fazendo, então? Vamos trabalhar aqui as pences. Tá aparecendo bem pra você? Só me digam isso. Se tá dando pra ver bem, o molde. Tá, Então, vamos lá. Olha só. Não tenho essa pence aqui. E eu tenho... Repara que essa parte... Ai, que bom. Obrigada, Isadora.
Então, eu não tenho essa pence aqui do ombro, tá? Vão ter bases que essa pence superior, ela vai estar aqui na lateral, ó. De qualquer forma, a gente vai ter que trabalhar ela, tá? A gente vai fazer a mesma coisa com essa pence, a gente vai trazer aqui pra baixo. Por quê? Porque essa cintura aqui, ó, ela tá mais ajustadinha, ela é uma cintura mais certa. E no caso da nossa peça, ela tem uma cintura ampla, uma cintura mais larga. Então, a gente vai trazer todo o volume que não nos interessa aqui, vamos trazer aqui para baixo, que é onde tem amplitude na peça, tá? Como que a gente faz isso? De trazer esse volume daqui para cá? Isso se chama transferência de pence e a gente precisa conectar essas pences, ó, aqui no ponto do busto. Então, a gente vai estender essa linha até ali e é regra, tá? Sempre corta um lado da pence que a gente não quer e um lado da pence onde a gente quer. Então, no caso, eu não quero mais essa pence aqui. Repara que o ombro dela ali tá justinho, né? Ele tá um ombro no lugar, não é um ombro caído, tá? Então, a gente só vai ajustar, mas também não vai ampliar, não vai fazer mais nada, só tirar esse volume daqui. E vamos trazer pra cá. Então, eu corto onde eu não quero a pence, qualquer um dos lados, até o ponto do busto. E vou cortar a pence onde eu quero que venha o volume, até o ponto do busto também. E agora eu fecho essa pence. Quando eu fechei aquele volume lá, ele veio aqui para baixo. Vamos fechar aqui. Deixa ela fechadinha. Aqui embaixo a gente vai precisar colocar um papel, tá? Porque isso é folga da peça, né? Então, a gente não pode deixar esse buraco aqui, tá? Ó. Vamos colocar um papel para ele ficar bonitinho. Pronto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tirei o volume lá do ombro, que não me interessa, eu não quero volume lá, e eu trouxe aqui para a região da minha cintura, que é uma região mais ampla. Repara como agora ele ficou praticamente na largura do ombro, ó, tá? Como se ele tivesse mais retinho, né? Então, tá um volume legal. Olha, vamos observar a peça aqui. Repara como ela é retinha, né? Então, ele não faz um evasê, tá? Ele não abre para os lados e também ele não ajusta na cintura. Ela é como se fosse retinha mesmo. Então, é isso que a gente fez, ó. Olha essa proporção aqui, de onde inicia o ombro, para essa proporção. Então, isso significa que o volume que a gente trouxe para cá já foi suficiente. A gente não precisa abrir mais essa pence, tá? Não precisa dar mais volume. Agora, o que que a gente precisa fazer? Vamos começar a desenhar, então, essas partes que compõem a peça. O que que a gente tem? Um cos aqui, ó, tá? Como é que a gente vai determinar isso? Eu já vi que eu não preciso aumentar o comprimento da minha peça, porque essa blusa só vai até a cintura. Então, o cos, ele é desenhado da cintura pra cima, tá? E vamos reparar, ó, essa largura, tá vendo como ele é? Não é um cos pequenininho, não é um cos estreito, tá? Então, a gente pode dar medida nele aí. Eu aconselho, ó, uns 5 centímetros é suficiente, tá? Como que a gente vai colocar essa medida? Agora é bem importante. A gente vai fazer da barra pra cima, tá? E repara que esse molde, ele vai subindo. Ele não é reto aqui embaixo, tá? E isso é bem importante, a gente precisa acompanhar esses 5 centímetros subindo aqui também. Por que isso? Ah, Valéria, mas aí vai ficar torto. Aqui na imagem é reto. Não vai ficar torto, tá? Por quê?
Por que a gente precisa fazer assim? Porque aqui no centro tem o volume do busto. Então, quando entrar o volume do busto, ó, ele vai subir aqui e isso vai emparelhar, vai ficar retinho. Se a gente faz reto aqui, ele vai criar um bico caindo depois, tá? Então, podem fazer sem medo, acompanhando essa curvatura aqui da cintura, ó. Ele vai ficar curvadinho aqui, mas no corpo, depois, quando entrar o volume do busto, ele fica bem retinho, ó. Aqui no início, a gente precisa fazer um esquadro, seguindo lá o centro da frente, ó, só para ela não criar um bico. E depois a gente vem fazendo uma curva, ó, suave, acompanhando bem naquela medida dos 5 centímetros. Ó, então pronto, desenhei o meu cos. Aqui tá o meu cos, aqui tá a minha blusa. O que a gente precisa desenhar agora? O bolso, tá? Tem um bolso chapado ali. O que a gente vai fazer? Esse bolso a gente pode desenhar direto aqui em cima, tá? E a gente pode só fazer a marcação dele aqui e desenhar ele fora do molde, tá? O bolso, ele também vai precisar subir. Então, eu aconselho a gente fazer o bolso separado daqui e só marcar as posições depois. Porque essa função aqui de subir, acontece a mesma coisa com o bolso. A gente não pode fazer ele reto, totalmente em esquadro, senão ele fica olhando para baixo, tá? Então, primeira coisa, vamos definir a altura do bolso, só para fazer essa marcação. Vamos olhar para a imagem aqui de novo. O que a gente tem? Repara o biquinho do seio dela, tá? Ó, tá abaixo do botão ali no bolso. O biquinho do seio é como se fosse bem a metade do bolso, tá? Vocês conseguem ver, ó? Então, é esse treino de olhar que a gente tem que fazer, tá? Onde que é a posição desse bolso? Então, eu me localizo pelo ápice do corpo, pela parte mais volumosa. Eu sei que o biquinho do seio dela, ó, tá mais ou menos na metade do bolso. Ah, então beleza. Eu vou achar o biquinho do seio aqui no meu molde e vou jogar metade do bolso para cima, metade do bolso para baixo, tá? Então, ó, vamos lá. Esse é o biquinho do seio. O bolso, normalmente, vocês vão definir o tamanho do bolso, tá? Mas, normalmente, um bolso fica variando aí entre 12 e 15 centímetros, tá? Então, olha só. Eu vou fazer um esquadro aqui só para me localizar onde é o centro do corpo, ó. E vou considerar... Vamos ver. Olha só. Eu considerei aqui de altura 15 centímetros para esse bolso, tá? Eu defini uma altura descendo lá do meu decote e daqui para baixo marquei o bolso. Essa profundidade, essa altura do bolso, tá? Também, essa localização aqui que eu coloquei, ó, para ver onde é o início do bolso, também é um treino de olhar pra gente, ó. Se passar uma linha reta nessa parte superior do bolso aqui, repara como ela tá, ó, um pouco abaixo da metade da cava, tá? Então, essa é uma outra forma da gente verificar. Se ele tivesse um pouco mais pra cima, eu saberia que eu teria que subir aqui, ó, tá? Mas não, ele tá um pouco pra baixo, então essa posição aqui tá boa. Marquei aqui, daqui para baixo coloquei o comprimento desse bolso. Uma outra forma da gente ver, repara essa distância do final do bolso, tá? Pro início do cos, ó. Ela é mais ou menos a mesma, até um pouquinho menos. O final do bolso pro início do cos. Então, também é uma outra maneira da gente ver, de ir determinando esses tamanhos, tá?
São formas que a gente tem de ir treinando esse olhar, sempre fazendo uma comparação, olhando um ponto onde a gente já tem, né, um norte, um início, e aí vai comparando com o outro, vai criando outro, tá? Então, ó, determinei esse comprimento aqui para o meu bolso. E eu vou determinar também uma largura para esse bolso. Tenho que determinar também distância do início do bolso. Vamos lá, vamos olhar de novo. Tá vendo que ele não encosta no início da vista, tá? Então, aqui é o meu corpo e daqui pra cá a gente vai ter a vista depois. Esse bolso, ele não encosta na vista. Então, a gente tem que desenhar ele mais pra dentro, tá? Outra maneira da gente comparar aqui também. Vou até colocar aqui, ó, maior. Repara que essa distância de início do bolso é menor do que essa distância do final do bolso até o cós. Então, esse tanto aqui tem que ser menos do que esse. Ó, esse tanto tem que ser menos do que esse, tá? Então, aqui eu só tô mostrando pra vocês maneira da gente ir comparando isso, né? De ir definindo onde que é esse posicionamento, tá? Então, vou determinar aqui, ó, eu vou colocar uns 3 centímetros de distância. Ó, eu sei que aqui eu vou ter o início do meu bolso. Mas eu só vou fazer essa marcação aqui de início, porque depois a gente vai precisar subir ele, como eu falei, da mesma forma que a gente subiu aqui, tá? Então, vamos desenhar esse bolso, ó, num outro papel aqui. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou determinar que ele tenha 13 centímetros de largura por 15 de comprimento, tá? Então, ó, 13 de largura por 15 de comprimento. A gente vai achar o meio desse bolso, faz ele todo esquadradinho. Opa! A gente vai precisar achar o meio desse bolso para poder inserir aquela prega ali, ó. Então, 13 por 15, tá? O meio desse bolso, ó, metade do 13 aqui vai ser 6,5. Então, eu sei que aqui a gente vai inserir a nossa prega. Como é que a gente insere prega? Ó, vou separar esse bolso. A gente precisa cortar esse molde e inserir volume. Então, eu corto. Nunca posso dobrar a prega direto do tamanho do meu molde, senão ele vai comer da medida do meu molde, né? E agora, ó, colo aqui. E vou determinar uma profundidade para essa prega também. Ela é uma prega bem grande, tá? Ó, vamos olhar ela ali de novo. Ela é uma prega bem saliente, ela aparece bastante, tá? Então, ó, eu vou determinar aqui uns 8 centímetros para ela. 8 centímetros e vou marcar a metade aqui, os pontos de dobra, ó. Então, 8 centímetros é só a profundidade da prega. Encerrei o tamanho da minha prega e já colo o restante do meu molde aqui. Gente, que estranho que tá sendo de fazer assim, porque eu olho uma hora pro celular, outra hora pro molde. Vamos lá. Ó, então, determinei aqui o tamanho do meu molde. Como é que a gente faz para dobrar essa prega, tá? O jeito mais simples, olha só, olha como o volume dela é para fora, tá? É diferente da gente fazer assim, ó.
existem duas maneiras da gente dobrar a prega, tá? Uma a gente marca início e final do molde, ó. E eu posso fazer isso, né? Aqui eu tenho uma prega. Só que essa prega aqui é ao contrário. Ela fica aparecendo esse volume aqui, ó, tá? Então, como é que a gente vai dobrar para poder se entender? Eu gosto de fazer assim, ó. Dobra ela aqui, ó. Então, eu tenho o lado direito do meu papel, ó. Só dobro aqui. E vou encontrar, ó, início e final dos moldes. Vamos colocar um alfinete aqui, que vai ficar bem visual, ó, pra vocês entenderem. Como se a gente estivesse costurando, ó. Início e final dessa prega. Ó. E agora, ó, é só abrir. Ai, papel. Ó. Abriu. Ela tá aqui, ó. Então, o volume dela pra fora, ó. Tá vendo? E agora a gente precisa determinar essa lapela dele, né? Então, o que a gente precisa fazer? Manter essa mesma largura do bolso, que no caso a gente determinou que ia ser 13 centímetros, e trabalhar o comprimento dela, porque ela vai ser aplicada aqui em cima, tá? Em cima do bolso, ó. Então, vamos lá. Vamos determinar aqui a lapela, fazendo com 13 centímetros. Vou fazer com 5 de comprimento. Ah, vocês estavam vendo pequenininho, né? Agora melhorou, ó. Então, vamos lá. Repara que aqui no meio, ó, ela é mais comprida do que nas laterais. Então, aqui no meio eu vou fazer com 5 de comprimento e nas laterais eu vou fazer a metade. Então, eu vou fazer com 2,5, tá? Então, ó, metade de 13, 6,5. E aqui eu vou determinar 5 centímetros de comprimento. Aqui nas laterais eu vou determinar 2,5. Essas medidas aqui são variáveis, tá? Vocês vão colocar conforme vocês quiserem. Aqui no meio, repara como ela é quadradinha, ó, achatadinha, tá? E ela tem mais ou menos o mesmo tamanho da prega. Ela se encaixa, ó, mais ou menos no tamanho da dobradura da prega. Então, vamos ver quanto que ficou aqui, ó. Ficou de 4 centímetros essa dobradura da prega aqui, ó. Então, a gente vai fazer essa parte achatadinha dela também de 4 centímetros. Como é que a gente faz isso? Vai jogar 2 para cada lado da metade do molde aqui, ó. Ó, ficou achatadinha. E agora a gente conecta com a lateral do molde, ó. Essa é a nossa lapela que vai se conectar, ó, aqui com o bolso. Deixa eu dobrar aqui. Ó, ela vai ser assim. Ó, vai ficar assim. Repara que essa mesma largura dessa dobrinha, ó, acompanha o formato do bolso, ó. Tá? Então, do bolso tá pronto. A gente só precisa subir aquela medida que eu falei pra vocês aqui na marcação. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu deixar esses moldes aqui juntos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tinha esquadrado para poder determinar essa largura dele, né? Vocês só precisam subir um pouco, tá? Então, ao invés de fazer reto, eu vou subir como se fosse 1 centímetro, já é suficiente, tá? Não precisa ser mais do que isso. E da mesma forma aqui, ó. Se ele tava esquadrado, repara,
Se eu deixar esquadrado, olha como essa distância vai ser diferente dessa, tá? Então, a gente precisa subir. Se eu subir lá, eu vou subir aqui também. Mesmo 1 centímetro, tá? E aí, opa, 13. Ó. E aí, conecto lá com o bolso. Então, quando eu posicionar, quando eu costurar esse bolso aqui em cima, ele vai ser costurado assim, meio em diagonal, tá? Para quando entrar o volume do busto aqui, ele ficar retinho. E se a gente abrir bem a imagem aqui, é possível ver isso. Reparem, ó, como o centro aqui da peça não tem a mesma distância, né? Do início do bolso para o final do bolso, tá? Ele tá de subida. E vamos ver se eu consigo mostrar. Eu quero mostrar no manequim. Vamos lá. Vamos levar o molde até o manequim para vocês verem bem. Então, olha só. Entrou ali o decote. E aí, o que que acontece? Quando entra o volume do busto aqui, ó, ele vai ficar reto. Ó, ele vai ficar reto depois, ó. Tá vendo? Como aqui embaixo ele ficou reto. Quando entra o volume, ele fica reto. E se a gente descesse essa parte, essa lateral, ele ia acabar criando um bico. Olha só como ele se manteve reto. Então, é importante deixar aquela curvinha. E aqui, esse tanto que a gente subiu, também, ó. Olha como no olhar, ele tá reto, seguindo por essa linha de cima. Olha só. Ele fica retinho. Se a gente olhar aqui, pela lateral aqui em cima, ó, também. Repara que se a gente olhar nessa linha de baixo, parece que ele tá triste, que ele fica olhando pro lado. E se a gente olha nessa linha de cima, aí sim parece que ele tá reto, tá? Isso acontece em função do volume, tá? E essa é a diferença, né, da gente enxergar o molde simplesmente reto do que conseguir enxergar o volume nele, que é quando eu falo para vocês de treinar esse olhar, tá? Então, não basta a gente só fazer linhas retas, porque o bolso é reto, fazer só linha reta. Não, a gente tem que entender que vai entrar um volume. E quando entrar esse volume, ele vai modificar. Olha só, dá pra ver bem nessa linha, né? Se a gente deixasse por essa aqui de baixo, que é a do esquadro, olha como parece que ele é triste, que ele fica de caída. E se a gente deixa nessa de cima, ó, aí sim, ele direciona o olhar, né? Deixando reto. E a mesma coisa acontece com essa curva aqui embaixo. Olha como no todo esse molde fica reto daí, tá? Então, é importante fazer isso. E agora, vamos para nossa manga. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos para manga. A manga, a gente não precisa modificar. Na manga, a gente não precisa modificar a cabeça dela, tá? Essa parte aqui de cima. Ui, deixa eu mostrar mais. Lá. Aí. Tá? Então, a gente não precisa modificar essa parte aqui da cabeça. Porque na peça, ó, ela é lisinha. Não tem nenhum franzido, não tem nenhuma prega, tá? Então, eu vou permanecer com o mesmo formato dela, com o mesmo tamanho que ela se encaixa ali na cava do meu corpo. Onde que a gente vai modificar? Nessa região aqui, que é onde a gente tem esse balão, ó. Tem um recorte, tá vendo? Então, é nessa região aqui que a gente vai mexer, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu sugiro a gente aumentar um pouquinho o comprimento dela. Uns 2 centímetros já é suficiente, tá? Porque como é uma manga mais soltinha, né?
e a gente vai movimentar esse braço, a intenção é dar esse volume ali no balão, tá? Então, eu sugiro que a gente aumente um pouquinho o comprimento dela. Então, vamos aumentar 2 centímetros aqui, já é suficiente, ó. Tá? Desse comprimento aqui, de baixo, a gente precisa ver a altura desse recorte. Ó, tem um recorte aqui na manga, onde faz esse balão, tá? Então, a gente vai determinar essa altura. Como é que a gente determina essa altura? Bom, eu tô vendo que ela é menor, né, para baixo do que para cima. Se a gente achar mais ou menos a metade da manga, que é o cotovelo, ele tá mais para baixo, ele não tá para cima. Então, eu sei que precisa ser para baixo do que a metade da minha manga, tá? Então, né, uma forma da gente ir comparando, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui 15 centímetros, 16 centímetros, ó. E vou traçar. Agora, a gente vai separar essas mangas, porque tem um recorte. Se tem um recorte, a gente precisa recortar. E ele é um balão, então a gente precisa dar volume. Essa manga aqui é uma manga no formato da base, né? Então, ela é mais ajustada, ela não tem efeito nenhum. Para dar esse resultado, a gente vai ter que inserir volume. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente separar essas duas partes de molde. Agora, o que a gente precisa entender? Eu só tenho volume nessa região do recorte, né? Que é onde tem essa costura. Lá no início da cabeça eu não tenho volume e aqui no punho eu também não tenho. O efeito acontece aqui, tá? Então, isso é importante a gente entender. Por que é importante? Porque a gente vai acrescentar volume nessa região e nessa região, sem interferir, ó, os extremos da peça, né? Que é o punho e a cabeça, tá? Então, vamos lá. A gente precisa cortar ao redor do molde, ó. Então, aqui no meu comprimento. E eu vou criar linhas para abrir esse meu molde. Valéria, tem medida certa para criar essas linhas? Não, não tem, tá? Pode fazer assim meio no olho, não tem problema. O que vai determinar mais é na hora de colar os volumes, tá? Aí sim. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu quero inserir volume aqui. Opa, tô mostrando pequenininho. Eu quero inserir volume aqui e aqui não. Então, eu vou cortar daqui pra cá, tá? Sem avançar aqui, tá? Ó. Vou cortar e vou parar lá. Vou cortar e paro. Não corto tudo fora, ó. Corto e paro. Ó. Até lá a pontinha. Por que a gente não corta tudo? Se a gente cortar tudo, a gente vai acabar acrescentando volume lá naquela região onde a gente não quer. Então, pronto, ó. Aqui é o meu punho e eu vou abrir esse punho, ó. Inserindo volume nessa região que é onde eu quero que crie o balão, tá? E nessa parte da manga, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar daqui pra lá, porque eu quero inserir balão aqui, tá? Então, ó, vou traçar mais ou menos as linhas de onde eu quero.
o que que vai ser importante? A gente deixar a mesma medida das duas partes da manga, tá? Então, essa parte tem que ficar com a mesma medida que essa, porque elas vão ser costuradas juntas. E nenhuma é franzida. Quando a gente tem franzido, né? Às vezes uma é maior do que a outra, porque daí franze, né? Vai puxando o volume e aí uma fica maior que a outra. Mas nesse caso aqui não. A gente não tem nenhuma parte maior que a outra. Então, primeiro de tudo, corto ao redor aqui do molde, ó. Tô recortando a cabeça dela. Por que que a gente precisa recortar? Até é bom eu deixar aqui um pedaço pra gente ver, ó. Por que que eu preciso recortar lá ao redor? Isso é bem importante. Porque se eu cortar daqui pra baixo e parar aqui, e esse molde continua pra lá, ainda tem papel pra lá, ó. Se eu abrir aqui embaixo, ele cria volume aqui. Cria um 3D. E a gente não pode criar 3D. O molde tem que ser reto pra gente poder cortar. Então, ó, ele precisa estar livre. Não pode ter papel pra cá pra ele conseguir se movimentar sem criar volume, tá? Então, olha a diferença. Quando eu abro aqui, ó, ele movimenta lá. Ele cria volume lá. E nessa parte aqui, onde a gente já cortou, ó, não tem mais papel pra lá, ó. Tirar fora. Olha a diferença. Quando a gente corta, ele se movimenta, ó, sem interferir lá na ponta, ó. Tá? Ele consegue ficar retinho. Tá? Então, por isso a gente sempre tem que cortar ao redor do molde. Vou terminar de cortar aqui. E aí pronto, vou abrindo todas essas partes, deixando travado lá em cima. Ó, paro lá. Vou até lá em cima. Era pra ter feito menos tirinha. Ó, vamos lá. Ó. Aí. Então, agora, o que que eu tenho? O molde que eu tô ampliando essa parte de baixo da manga e aqui do meu punho também tô ampliando, que é onde eles vão se costurar juntos, tá? A gente precisa deixar esse molde com o mesmo tamanho desse. Qual que é esse tamanho? A gente que vai definir. Se a gente quer bastante balão, se a gente quer bastante volume, a gente vai abrir bem montão. E se a gente quer pouco, né, ó, aí a gente vai diminuindo. O que que é importante, tá? Eu falei, né, que essas linhas aqui vocês não precisam se preocupar de fazer bem retinha, mas é bom que a gente cuide essas distâncias, tá? Que elas sejam mais ou menos as mesmas, que a gente não faça isso, ó, tá? Porque aqui vai modificar totalmente o caimento do tecido do que aqui, tá? Então, esse molde, repara como ele dá uma guinada aqui, né? Então, isso vai interferir no caimento do tecido. A gente precisa manter, ó, esse equilíbrio do molde, tá? Então, agora vamos colar um papel aqui embaixo. Bem bonitinho. Eu não vou medir agora, né? Pra gente não
levar muito tempo, mas então vocês, quando estiverem fazendo aí, meçam para ele ficar bonitinho, tá? Aqui eu vou fazer no olho. É interessante que vocês colem também todas as partes bem bonitinha, né? Os dois lados da... Vai ficar bem lindo. Eu adoro essa manga. Já tô louca pra fazer aqui pra mim. Ela tá me chamando, essa manga. E logo eu vou costurar essa peça, mostrar pra vocês. Eu quero ela pra mim. Ah, meu Deus, perdi a ponta da fita. Aqui. Depois de colado, a gente precisa fazer o acerto de linha. Tá? Ui, cortei lá um pedaço. A gente precisa fazer o acerto de linha nessa curva e nessa curva, tá? Pra evitar que ele fique com algumas pontinhas, ó. Tá vendo que ele vai criando pontinhas? A gente precisa deixar isso suave, tá? Mesma coisa aqui. Como o papel, né? Era uma linha reta, a gente tem cantos diferentes, tá? Em alturas diferentes, então a gente precisa suavizar essa curva, ó. Vai sempre pegando pelo maior, ó, pelo mais alto. Eu gosto de traçar primeiro a mão, ó, pra ter uma ideia de onde eu quero, e depois eu venho com a curva e defino bem bonitinho, ó. Que assim eu já dou uma ideia de onde a curva deve passar, ó. Vou querer o feedback de vocês depois, de como vocês preferem. Se querem lá no quadro, se estão gostando assim. Eu acho importante, no quadro é maior, né, mais fácil de visualizar, mas eu acho importante mostrar aqui no papel também, tá? Porque na hora de executar mesmo, sempre dá uma dúvida, né? Porque o papel se comporta diferente. Então é importante a gente fazer o teste aqui da vida real, né? Valendo! Então pronto, aqui já tá certinho. Vamos cortar essa parte aqui do molde. Ó. Lembrando, gente, que eu tô fazendo aqui no rapidão. Vocês precisam medir bonitinho, fazer essa curva bonitinha. Não faz molde de qualquer jeito não, tá? Agora, a gente precisa medir quanto tem aqui para poder deixar esse molde com o mesmo tamanho. Como é que mede? Primeira coisa, se é curva, tá? A fita sempre tem que ser em pé. Não mede assim. Assim a gente achata e perde medida, tá? Sempre com a fita em pé. Se é curva, usa a fita, não usa régua, tá? A menos que a tua régua seja aquelas bem molinha que conseguem acompanhar. Aqui tem 45, então a gente precisa deixar essa parte da manga aqui também com 45,
tá? Vamos lá. Vamos colar o papel. É um polvo. Isso aqui. Ó. Assim que a gente colar, dá pra colocar o alfinete e vocês já conseguem visualizar o efeito total da manga e fica um amor. Ó, vamos ver se tem mais ou menos 45 centímetros. Tá maior. 47, vamos diminuir. De novo, gente, eu tô fazendo aqui no rapidão, pelo amor de Deus, vocês façam bonito, hein? Aí, agora sim. Vamos começar colando aqui as extremidades para não alterar a medida. Se a gente cola as extremidades, a gente sabe que vai se manter a medida dos 45 que a gente tinha colocado, ó. Pronto, só ir colando as do meio. Opa. Ah! Sempre deixa o molde, ó, lisinho. Sem volume embaixo. Muito legal, gente. Tô feliz que consegui mostrar pra vocês ali no manequim a ideia ali do bolso, né? E daquela curva ali na barra. Isso é muito, muito importante, tá? É um segredinho, é um jogo aqui, porque normalmente o pessoal faz reto, tá? E aí fica descompensado, na hora que veste no corpo sobe, daí o pessoal acaba mexendo no centro da frente e não é no centro, então acaba interferindo. Legal que vocês conseguiram ver, né? E como eu falo, sempre observar o corpo, entender por que que é feito daquela maneira, tá? Não basta dizer para vocês que precisa levantar aquele 1 centímetro, né? E lembrando também que a gente mexeu em 1 centímetro, mas essa medida pode variar, tá? Se vocês estão trabalhando com uma base que tem bastante busto, mais volumosa, essa medida dá para ser aumentada, tá? Agora é corrigir essa parte inferior aqui, do mesmo jeito que a gente tinha feito lá na outra, ó. Vem traçando primeiro a mão, dando uma ideia, ó. A gente vai evitar os cantos do corte do papel. Passa por fora, ó. E acerta com a curva. Esse que a gente faz à mão é só para ter uma ideia, né, de onde vai passar, ó, para não pegar nos cantinhos do papel. Ó. Feito. E agora a gente corta. Cortar as laterais da manga, cabeça, e agora, ó, vamos juntar essa parte de cima com a parte de baixo para vocês verem o efeito.
Vamos lá. Como é que junta? Ó, ele tem que ficar pronto assim, né? O certo é a gente achar o meio aqui, tá? Acho o meio. Acho o meio. E ó, eles vão ficar prontos. Opa, não marcou. Então, ó, eles vão ficar assim. Então, a gente tomba um em cima do outro, ó. E vamos colocar o alfinetinho. Encontra as pontas. Na costura é feito exatamente assim. Não tentem, ó, e, sabe, acerta aqui e depois vem manuseando o meio, tá? Ó, daí vocês conseguem sentir, né? Tanto o papel quanto o tecido, vocês vão distribuindo. Outro lado a mesma coisa. Encontro as pontas. E venho distribuindo aqui no meio, ó. Olha como ele se encaixa, né? Ele só vai fazendo esse volumezinho porque é curvado, né? Ó. Ai, fica tão lindo! Pronto. Agora vamos desvirar. E olha esta manga. Ah, que linda! Vamos lá no manequim pra ver. Deixa eu levar vocês. Olha só, dá pra ver aqui. Olha como a gente fez o balão aqui e o punho ficou ajustadinho. Lá em cima a gente também não alterou nada, né? E depois, ó, é só fechar essas laterais aqui, ó. Tá? Ó, olha só essa manga. Costura a lateral aqui. Vocês estão aí, gente? Já dá pra ver aqui o efeito da manga. Olha só. Olha como ela formou o balãozinho aqui e lá embaixo no punho tá justinho, né? E vamos ver aqui no manequim. Ai. Difícil mostrar tudo, gente. Olha só. Olha como ela fica. Que linda! Ai, querida! Claro que aqui o papel tá armado, né? Com o tecido, tem o caimento do tecido e essa medida vai lá pra dentro, né? Ó. Ai, 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 gente. Olha só. Ela fica assim. Olha o efeito dela aqui embaixo. Tem que juntar ali a lateral, né? Nessa parte de baixo. Mas olha como já dá pra ver que a gente não mexeu lá em cima. Criou volume aqui. E embaixo ela segue justinha, tá? Então, manga feita. Agora, olha só o volume dela aqui. Ai, que linda. Eu sou apaixonada. Olha só. Querida! Agora, gente, o que tá faltando a gente fazer? A vista, tá? Essa vista ali da frente e a gola, tá? Isso é bem rapidinho. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa fazer a vista. Como é que a gente faz a vista? Vamos entender. Pegamos a frente aqui de novo, tá? Vamos olhar aqui pro desenho. A vista, ela é costurada, então, do centro do meu corpo pra frente, tá? Eu preciso ter essa medida aqui do meu corpo. Repara que ela vem até embaixo, até o final do cos,
tá? Ó, oi. Ela vem até o final do cos, lá do decote até o final do cos. Então, eu preciso pegar essa medida toda aqui, lá do decote até o final do cos aqui. Então, no caso aqui da minha base, tem 37 centímetros, tá? Como é que a gente vai definir a largura dessa vista? Aqui é a metade, é bem o centro do meu corpo. Se a gente tá fazendo um abotoamento, tá? Ele cruza um em cima do outro. Então, da mesma forma da prega, do franzido, né? Que a gente precisa inserir volume para quando costurar não comer do corpo, né? Esse é o mesmo caso. Aqui a gente precisa inserir um volume para quando cruzar um em cima do outro, o centro permanecer no centro. Se eu não inserir esse volume, se eu só marcar aqui dentro, quando ele cruzar um em cima do outro, ele vai estar usando dessa medida do corpo. E aí esse corpo vai ficar menor do que ele foi projetado, né? Então essa peça vai ficar apertada, tá? Então por isso a gente precisa acrescentar volume. No caso dessa peça aqui, repara como tem uma costura, né? Então é uma vista aplicada, tá? É uma vista que é feita por fora, realmente, é um outro molde, porque existem vistas que são do mesmo corpinho aqui que a gente só dobra, tá? Mas no caso dessa, ela é costurada, a gente tá enxergando a costura aqui, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai definir essa largura? Primeiro, vamos olhar para os botões. Repara que são botões bem largos, bem grandes, tá? Então, esse botão, ele tem aí no mínimo 2 centímetros. Quando a gente vai criar essa vista, a gente precisa pensar numa coisa que se chama trespasse, que é essa medida que vai cruzar um em cima do outro, tá? O trespasse, vou anotar aqui. O trespasse, ele é a medida, a metade do meu botão, mais uma folga. Qual que é a folga? O tamanho que eu quero da minha vista. Se eu quero uma vista pequena, uma vista grande. E precisa ser metade do botão, porque metade do botão fica do lado esquerdo e metade do botão fica pro lado direito. Repara que do botão, né, existe um espaço até o final da vista. Então, vamos imaginar, deixa eu desenhar aqui. É como se a vista fosse isso aqui e o botão tá aqui. Existe um espaço entre o final do botão... Opa, deixa eu fazer o grande aqui. Ó, a vista é isso. Aqui tem o botão. E existe um espaço entre o final do botão e o final da minha vista. Esse espaço é a folga. E aqui no meio, ó, tá passando o centro do nosso corpo. Metade desse botão fica pro lado esquerdo, metade desse botão fica pro lado direito, tá? Então, esse trespasse, que é o tanto que um vai cruzar em cima do outro, porque esse tá vindo pra cá e esse tá vindo pra cá. E eles estão vindo essa medida, que é metade do botão, ó, metade do botão mais a folga. Deu pra vocês enxergarem ali? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Se esse botão tem, no mínimo, 2 centímetros, metade dele é 1 centímetro. E essa folga, eu vou determinar que também tem 1 centímetro, tá? Que é essa distância, então, né, do final do botão até a minha vista, tá? Então, eu preciso, metade da minha vista é 2 centímetros. E a gente vai trabalhar essa vista, ó, num papel separado. Ela tem que ter os 37 centímetros de comprimento lá do centro do meu corpo. 30. Uma dica aqui, tá? Ó, já seguindo dicas aqui. Minha régua, marquei 30 centímetros, preciso marcar mais 7. Nunca, jamais, nunca faça isso.
Terminou a régua aqui, vou pegar a ponta e vou botar aqui, tá? Por quê? Porque vocês estão tirando do esquadro. Eu não tenho domínio do restante dessa linha. Então, ó, eu perco o meu esquadro, tá? Eu acho que tá reto aqui, mas pode não tá. Então, como é que a gente faz? Pega a metade da régua e coloca na linha que já existe, ó. Então, peguei metade da minha régua e vou colocar na linha que já existe. E aí, eu só termino de traçar, ó, o quanto eu quero. Então, com certeza aqui eu segui o mesmo esquadro, tá? Isso é muito importante. Então, pronto, esse é o comprimento da minha vista. E de largura, eu sei que metade dela é 2 centímetros. Só que a gente vai desenhar ela inteira com 4 centímetros, tá? Porque, ó, vamos olhar aqui na imagem de novo, o botão tá no meio dela, tá? Então, ela fica inteira. Então, ela vai ter 4 centímetros. 4 aqui, 4 aqui. E agora a gente conecta esses dois. Pronto. A vista tá pronta e é como se o nosso botão tivesse, ó, aqui. Tá? Então, o botão tá de 2 centímetros e a gente tem mais a folga que estabeleceu de 1 centímetro. Como a gente fez essa vista inteira, né? Tem mais a folga ali pro lado esquerdo e pro lado direito, tá? Ó, lembra que a gente tinha construído, pensado, né, nesse trespasse como a metade. Que o trespasse era metade do botão mais a folga, que é o tanto que cruza um em cima do outro, tá? E aqui tá o centro do nosso corpo. Então, tá aqui e replicou pro outro lado, tá? Que essa vista é inteira. Feito a vista, agora vamos pra gola. Como é que faz a gola? Para fazer a gola, a gente precisa da medida das costas. No caso dessa peça aqui, as costas são bem simples, tá? Não tem nenhum recorte, é só a basezinha, vocês não vão precisar alterar nada. Só acrescentar aquele volume na cintura, para ela não ficar ajustada, tá? Aqui na minha base, olha só. Vamos medir quanto tem o meu decote costas. Tem 8 centímetros o meu decote costas, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou começar, vou fazer assim para ficar no sentido certo para vocês. Primeiro de tudo, a gente traça uma linha, que é a linha que vai estar no nosso pescoço, que vai costurar na nossa peça, tá? Vamos entender essa linha aqui. Aí, ó, vamos criar uma outra linha aqui pra cima, que é a altura dessa gola, tá? Esse ponto é o centro das costas, é a metade do nosso corpo. Repara que aqui eu tinha medido, né, metade das costas. Então, daqui pra cá, eu tô caminhando em direção, ó, à frente da minha peça, tá? Eu vou marcar os 8 centímetros das costas. Esse pedaço eu sei que é metade das costas. Agora, eu vou pegar a minha frente e vou medir quanto tem a minha frente. O decote da minha frente tem 12 centímetros. Então, eu vou marcar 12 centímetros aqui. Além da minha frente, tem a vista. Olha só, a gola, ela vem bem na medida do trespasse, bem na metade dessa vista, ó, tá? Então, o nosso trespasse tinha sido de 2 centímetros, porque vai ser, ó, a gola do lado esquerdo vem até o trespasse do lado esquerdo e a gola do lado direito vai vir até o trespasse do lado direito. Aqui nessa peça ela tá até um pouco afastadinha, mas para vocês entenderem, tá? É assim, metade do lado esquerdo vai vir aqui na metade da vista e o lado direito na outra metade da vista. Então, o nosso trespasse era de 2 centímetros,
Vamos acrescentar 2 centímetros aqui. Volta, tá? Acrescentamos 2 centímetros aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa subir aqui. Eu tô marcando 3 centímetros, tá? O que é essa medida que eu tô subindo aqui? É a curvatura do nosso decote, tá? As costas são mais altas que a frente. Então, a gente precisa subir, porque o corpo das costas tá aqui. Então, ele é mais alto. Ele subiu para poder cair o decote, ó, em direção à frente. Vamos lá no manequim para poder enxergar isso. Vamos lá. Olha só. Costas é mais alta que a minha frente. Então, eu tô subindo para poder cair. Se a gente traçasse um esquadro, ó, tenta enxergar, ó. Se a gente traçasse um esquadro aqui, onde ia passar o meu dedo, a gente sobe, ó. Sobe para poder cair o decote depois, tá? Então, é isso que a gente tá fazendo, porque aqui é mais alto do que aqui, tá? Então, vamos voltar para lá. Subimos 3 centímetros aqui, ó. E agora eu vou conectar, então, ó, lá com a ponta da minha frente, essa curva. Uma curva bem suave, morrendinho, ali no decote da minha frente. Bem suave. Feito isso, então aqui a gente só acertou essa diferença do nosso corpo, que aqui é mais alto do que aqui. Então, isso não existe, né? Porque o nosso corpo tá começando daqui pra cá, que costas é mais alto do que a frente. Foi isso que a gente marcou. Agora, a partir dessa linha, a gente vai desenhar realmente o formato da gola. Então, se aqui é o centro das costas, eu preciso determinar essa altura das costas, tá? Vou fazer aqui com uns 5 centímetros. Vocês determinam quanto vocês querem. E aqui a gente vai subir a ponta da nossa gola, tá? Que aqui varia bastante, conforme o estilo, tá? Conforme vocês gostam. Então, o que a gente precisa saber? Que essa ponta, ela é maior do que aqui o centro, tá? Porque senão ela não cria esse Vzinho. Se ela for menor, ela vai acabar ficando pra dentro, tá? Então, pra ela ficar bicudinha assim, ela precisa ser maior do que essa medida aqui das costas, tá? Então, essa ponta maior do que essa medida. Se aqui eu coloquei 5, dá até pra colocar mais. Eu acho essa gola ali um pouquinho maior. Vou colocar um pouco mais. Vamos colocar 6 ou 7? 6. E aqui eu vou colocar 8. Eu coloquei 6 ali e vou colocar 8 aqui nessa ponta. O que eu preciso entender quando eu tô criando a gola, tá? Quanto mais pra cá eu fizer, mais essa ponta, ó, eu tô jogando pro centro do meu corpo. Lembra que aqui é o centro? Então, eu tô jogando ela pro centro, tá? Repara que essa ponta, ela fica de ladinho, né? Então, se eu faço ela muito grande, eu tô trazendo essa ponta, ó, em direção ao centro, em direção aos botões, tá? Então, para isso não acontecer, eu só preciso ter isso em mente, tá? E aí a gente vai voltando, vai regulando ela. E agora eu preciso conectar essa ponta com essa aqui. E vai ser com uma leve curva. Ó.
Aqui faz um esquadro no começo. E junta eles. Essa ponta, gente, vocês podem ir redesenhando ela da forma que vocês quiserem, ó. Pronto. Agora vamos recortar ela e colocar ali no corpo pra gente ver. Vamos lá, deixa eu levar vocês lá de novo. Que loucura, gente, fazendo isso desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Ó. Ó, eu achei ela bicuda demais aqui, ó. Poderia até tirar um pouco dessa ponta, ó. Ó, deixa eu mostrar assim, ó. Poderia tirar um pouco dessa ponta, tá? Poderia fazer ela mais aqui pro centro. Então, lembra aquilo que eu falei pra vocês, da gente regular essa distância? Daria pra trazer essa ponta dela, ó, um pouco mais aqui perto dos botões, perto da vista, tá? Ó, e ela vai contornando aqui atrás, tá no centro das costas, ó. Vem e faz aqui. E tá feito, gente. Tá feito, construímos todas as partes que compõem, então, a nossa peça. Bem linda, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Gola, aqui, nossa vista, onde a gente entendeu trespasse. Aqui nós temos a frente do nosso corpo, onde a gente fez as marcações, né? Do bolso, tá? Determinando essas alturas. O cos, isso aqui é uma parte de molde, né? Que a gente teria que copiar num outro papel, separar, que a gente tem uma costura, né? Entre o cos, que é esse pedaço, e o restante do corpo, tá? Aqui a gente tem o nosso bolso com a preguinha pra fora, a lapela, que vai ser costurada nele, e a nossa manga bem linda, maravilhosa aqui. Então, todas as partes de molde feitas. Deixa eu voltar aqui pra mim. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã eu tô aqui de novo, vou trazer outra peça. Vou colocar lá nos stories para vocês escolherem, porque a intenção é fazer uma peça que vocês queiram aprender. Então, eu vou colocar lá, vou pedir que vocês votem, né, em qual que vocês querem, tá? E amanhã à noite eu tô aqui de novo mostrando como que se faz mais uma peça. Obrigada pela participação de todos, tá? Um beijo bem grande e até mais!